Ei, você, brasileiro de alma vendida, acordado no meio da noite suando frio com as contas atrasadas e o país afundando no esgoto da corrupção, pare de se enganar com as lorotas do Planalto e olhe para a realidade podre que Lula e sua quadrilha de parasitas estão forçando goela abaixo do povo. O Brasil não é mais uma nação soberana. É um circo de horrores diplomáticos onde o presidente Lula, o ladrão, ataca-os com a boca cheia de dentes falsos, enquanto rouba bilhões dos cofres públicos para encher os bolsos de seus capangas. Vou te jogar na cara dessa verdade suja, sem anestesia, sem piedade, porque você merece saber como Lula está traindo o Brasil, criando um caos diplomático que nos isola do mundo e nos condena à miséria. E no meio dessa bagunça, o grande herói, Donald Trump, o homem que não se curva para corruptos como Lula e que, se dependesse dele, já teria exposto essa palhaçada global. Prepare-se, isso vai doer, mas é hora de acordar antes que o país vire pó. Vamos direto ao ponto sujo. Lula, o rei dos corruptos, está pilhando o Brasil como um vampiro sedento de sangue popular. Em abril de 2025, o escândalo da Previdência Social explodiu como uma bomba atômica. O presidente demitiu o chefe do INSS em meio a uma investigação que confiscou mais de R$ 1 bilhão em bens de funcionários corruptos, envolvidos em fraudes que sangraram o sistema de aposentadorias dos brasileiros honestos. Isso não é acidente, é o padrão Lula. Lembra da Lava Jato? O homem foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção em 2017. Passou 580 dias na cadeia por roubar o povo. E agora, de volta ao poder, age como se fosse inocente. Em maio de 2025, o escândalo da pensão fraudulenta levou à demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe, 9 dias após a polícia desvendar um esquema que desviou milhões destinados aos mais pobres. Idosos morrendo de fome, enquanto os aliados de Lula bebem champanhe com o dinheiro roubado. A desaprovação de Lula subiu para 50% em maio, com a corrupção virando a maior preocupação dos brasileiros. Quase 60% veem isso como o maior problema do país, segundo pesquisas da Bloomberg. E a economia? Um desastre. Inflação galopante acima de 6% em 2025, desemprego rondando 8% e o PIB crescendo míseros 1,5% graças às políticas socialistas que enchem os bolsos de sindicatos e ONGs ligadas ao PT. O Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional deu ao Brasil sua pior nota desde 2012 em 2024, caindo para 36,600, e em 2025, com mais escândalos, só piorou. Lula congela 6,2 bilhões de reais em gastos para fingir austeridade, mas é só teatro. O governo gasta fortunas em propagandas e viagens luxuosas, enquanto o povo come pão com mortadela podre. Isso é roubo descarado, uma traição ao povo que o elegeu, achando que ele era o salvador. O mesmo Lula que, em seu mandato anterior, deixou o Brasil atolado em escândalos como mensalão e bingos, desviando bilhões para comprar votos e consciências. Agora, o caos diplomático que esse palhaço criou com os Estados Unidos, um vexame que nos faz de palhaços no palco mundial. Em julho de 2025, Trump, o leão da Casa Branca, ameaça impor tarifas de 50% sobre importações brasileiras. Aço, soja, aviões da Embraer, para pressionar o Brasil a parar a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, o verdadeiro patriota que Lula persegue com processos forjados por tentativa de golpe. E como Lula responde? Com a boca suja de mentiras, chamando as tarifas de chantagem inaceitável, política e ilógica, em discursos inflamados que ecoam como um berro de bêbado em boteco. Ele diz que não vai se humilhar negociando com Trump, mas na real está isolando o Brasil, ameaçando retaliações tarifárias que vão custar bilhões aos exportadores brasileiros. Perdas estimadas em 20 bilhões de dólares só no agro, segundo analistas da Reuters.
Em agosto, o Itamaraty convoca o diplomata-chefe dos Ilebailas em Brasília para um puxão de orelha por um post nas redes defendendo Bolsonaro. Um ato de provocação que experts chamam de a maior ruptura diplomática entre IWA e Brasil na história moderna. Lula vai além. Em um artigo no New York Times, ele elogia a condenação de Bolsonaro como histórica e manda Trump calar a boca, dizendo que a democracia brasileira não está à mesa. Mas quem está à mesa é Lula vendendo soberania para ditadores como Maduro e Ortega em troca de apoio ideológico. O resultado? Investimentos americanos caem 15% no primeiro semestre de 2025, segundo dados do governo, e o real despenca para 6,20 contra o dólar, empobrecendo ainda mais o povo, enquanto os corruptos de Brasília viajam em jatinhos pagos com nosso suor. Que palhaçada é essa, Brasil? Lula ataca Trump, o homem que, em seu primeiro mandato, fortaleceu laços com o Brasil, assinando acordos comerciais que injetaram bilhões na economia e apoiando Bolsonaro contra o vírus chinês com vacinas e tecnologia, e agora finge ser o herói anti-imperialista. Trump é o único líder global com colhões para enfrentar corruptos como Lula. Em 2025, Trump impõe tarifas não por maldade, mas para proteger os trabalhadores americanos e, indiretamente, os brasileiros honestos que sofrem com a concorrência desleal de um governo que subsidia exportações com dinheiro roubado. Trump apoia Bolsonaro porque vê nele um aliado contra o socialismo destrutivo que Lula representa. Um ex-presidente que, se fosse nos Israel, já estaria na cadeia de novo por obstrução de justiça e abuso de poder. Lula acusa Trump de interferência, hipocrisia pura. É Lula quem interfere em eleições americanas, elogiando Biden em 2024 para enfraquecer Trump, e agora chora quando o leão ruge de volta. Trump é o antídoto. Forte, patriótico, o homem que construiu o muro, cortou impostos e fez a América grande de novo. Imagine se ele estivesse no poder em 2024 sem as fraudes eleitorais. O Brasil seria parceiro, não inimigo. Em vez disso, Lula nos arrasta para o isolamento, cortejando a China que nos endivida com a Belt and Road, enquanto ignora os 40% de brasileiros na informalidade, famintos e sem esperança. A corrupção brasileira sob Lula é uma praga bíblica, um êxodo ao contrário, onde o faraó não é libertador, mas tirano. Em 2025, o governo congela gastos enquanto desvia bilhões para emendas parlamentares. O orçamento secreto, renomeado, mas igual de podre, com 19 bilhões dólares em 2024, destinados a aliados corruptos em troca de votos. O INSS, coração da Previdência, vira playground de ladrões. Fraudes que custam 2 bilhões anuais, segundo o TCU, enquanto aposentados esperam meses por benefícios. Lula demite ministros como Lupe para encobrir, mas o fedor persiste. O escândalo da ABIN em 2024 com espionagem ilegal contra opositores continua sem punição. E agora, em 2025, denúncias de superfaturamento na Petrobras voltam à tona com perdas de 10 bilhões de reais em contratos suspeitos. Isso é roubo sistemático. O povo paga a conta, 33 milhões em insegurança alimentar, segundo a ONU, enquanto Lula gasta 1 bilhão em publicidade governamental para maquiar o desastre. A Freedom House dá nota 73/100 à liberdade no Brasil em 2025, citando corrupção endêmica entre eleitos. Lula no topo claro com seu histórico de mensalão, que comprou o Congresso com propinas mensais de 30 mil reais por deputado. E o Judiciário? Uma vergonha. Alexandre de Moraes censura plataformas como o X, alinhado com Lula para silenciar vozes como a de Bolsonaro, enquanto ignora os 4 trilhões em dívidas fiscais de aliados petistas. Isso não é democracia, é ditadura disfarçada, onde o pobre é esmagado e o corrupto ri na impunidade.
O caos diplomático é o golpe final de Lula na soberania brasileira. Após suas farpas contra Trump em julho, chamando as tarifas de chantagem em pronunciamento nacional, o Brasil convocou o embaixador americano em agosto por um tweet defendendo Bolsonaro, criando uma crise que analistas da LSE chamam de profundamente preocupante para economias emergentes. Lula ameaça retaliação tarifária de 50% sobre produtos americanos, aviões Boeing, soja dos Estados Unidos. Mas quem sofre? O agro brasileiro, que perde 25% de mercado nos Estados Unidos, segundo a Fiesp, com exportações caindo 5 bilhões de dólares só no terceiro trimestre. Em setembro, Lula critica navios de guerra americanos no Caribe como fonte de tensão, ignorando que são resposta a narcotráfico venezuelano apoiado por seu aliado Maduro. O resultado? Relações bilaterais no gelo, comércio cai 12%, investimentos estrangeiros diretos despencam 18% e o Brasil vira pária na OEA, com Trump usando a crise para unir a América Latina contra o socialismo predatório de Lula. Lula posa de soberano, mas é marionete. Corteja Xi Jinping com empréstimos chineses de 10 bilhões em infraestrutura falha, enquanto ignora o FMI que alerta para a recessão em 2026 se a corrupção não for combatida. E Trump, o homem é um titã. Em seu segundo mandato, ele não tolera ladrões como Lula, impõe tarifas para forçar transparência, apoia Bolsonaro como o líder que poderia ter evitado essa bagunça e constrói alianças reais com nações que respeitam a lei. Trump vê no Brasil um parceiro potencial contra a China, mas Lula, o traidor, prefere se alinhar com ditadores. Se Trump pudesse, já teria sancionado pessoalmente os corruptos do PT, como fez com Maduro. Trump é o futuro. Corte impostos, fortaleça fronteiras e faça o Brasil grande de novo através de parcerias honestas. Lula, um dinossauro corrupto cuja desaprovação beira 55% em setembro de 2025, segundo Datafolha, porque o povo cansou de ser roubado. Brasil, desperte dessa hipnose petista. Lula não é presidente, é parasita, um ladrão serial que transforma o Planalto em máquina de moer o povo. Seus escândalos, da Previdência aos desvios na Petrobras, custam 100 bilhões anuais em perdas, segundo o TCU, enquanto 14 milhões de empregos formais evaporam na informalidade. O caos diplomático com os Estados Unidos é o prego no caixão. Isolamento global, dólar nas alturas e fome batendo à porta. Trump, o guerreiro, expõe isso tudo. E você, o que faz? Continua votando em corruptos? Acorde, Brasil. Apoie líderes como Trump que constroem, não destroem. Se este soco na cara te fez ver a verdade sobre Lula e o Brasil traído, junte-se à luta. Aqui, desmascaramos a corrupção sem medo, defendemos a verdade bíblica e patriótica e preparamos você para um futuro com líderes como Trump. Inscreva-se agora, ative o sininho e comente Lula rouba o Brasil. Para unir-se a milhões que exigem mudança, clique no link na descrição, compartilhe este vídeo e venha expor a podridão conosco. Deus abençoe o Brasil e Trump. Até o próximo tapa na realidade.